Boa noite, pessoal. Sejam, então, bem-vindos à nossa quinta aula sobre os 5 princípios do autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre Tsaleia, ou Tsaleá, que é uma palavra hebraica, no qual tem um significado muito profundo. Nós vamos começar a perceber a forma de extrair o verbo da letra e compreender eletromagneticamente o que essas palavras significam e a forma que elas se manifestam diante de nós. Para alguns aqui vai virar algumas chaves relacionado às questões que estão vivendo nesse exato momento. São frequências, né, que nós inconscientemente vibramos e que às vezes não percebemos como vibramos isso. E o Tsaleia vai explicar normalmente e trazer algumas respostas porque determinadas coisas ainda não aconteceram na nossa vida. Então eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês de slides. E assim, né, eu vou seguindo uma linha de raciocínio. Quem quiser anotar, pode ficar à vontade. Quem quiser fazer perguntas, coloca no chat e depois no final eu vou responder para vocês, tá bom? Tá todo mundo me vendo aí? É só... Ótimo, vamos compartilhar a tela então. Compartilhar a tela. Então vamos lá para a nossa quinta aula. Os slides sempre são 7. Não passam de 7. Ou 8, dependendo. E eu vou apresentar então para vocês esse termo e trazer, né, a percepção como um ponto de vista, mas não como verdade absoluta, apenas um olhar de um prisma diferente, tá? Então é o quinto princípio do autoconhecimento. A gente já falou do primeiro princípio, que é sobre ambiência. O segundo princípio, a gente falou a respeito de fluxo, né? E aí desmembramos o que seria fluxo, né? Terceiro princípio, a gente falou sobre anticontrole. Quarto princípio, sobre metanoia. Então, deixa eu só abrir aqui para a pessoa, deixa eu ver se está dentro do tempo. Beleza. Abriu aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Quinto princípio de Tsaleia. Primeira coisa, qual é o significado da palavra Tsaleia ou Tsaleá, né? Tsaleá é um termo que vem do hebraico, né? É muito comum entre o povo judeu e significa de uma forma direta: você está autorizado a prosperar. Só que quando a gente lê isso de uma forma mais direta, com os conceitos que a gente tem, da forma que a gente vê pela nossa personalidade, a gente vai perguntar a primeira coisa: quem que autorizou? De onde que vem essa autorização? Por que os judeus utilizam isso? Você sabe que os judeus são o povo mais próspero da Terra, né? E onde que eles iam, qualquer país que eles iam, eles eram perseguidos. E é uma forma que os judeus tinham de se manter vivo, como estratégia mesmo de manter a linhagem, é criar ferramentas, ações que favorecem a prosperidade deles de forma mais rápida, de forma mais exponencial e direta. E aí nós vamos compreender como é que isso funciona pela essa visão do povo judaico, tá? Mas para poder entender o que é Tsaleia e extrair o verbo do que está sendo apresentado, a gente primeiro precisa entender o que é prosperidade. Então, eu trouxe o termo prosperidade, tá? Pelo latim, originalmente, a palavra prosperidade, ela significa prosperitate ou prosperare, ou seja, obter aquilo que a gente deseja. Só que é uma palavra que tem uma junção de 2 elementos. A primeira parte, que significa pros, se quer dizer o quê? A favor, abertura, em direção, né? E espes, que significa esperança. Ou seja, numa tradução mais linear, prosperidade significa eu
estou a favor da esperança, nessa linha. Só que o significado é obter aquilo que você deseja, porque você tem a esperança que você vai conseguir tudo. Isso são as etimologias, tanto do latim, quanto eu trouxe agora do hebraico para vocês. Beleza, quando fala de prosperidade, todo mundo entende que prosperar é a gente conseguir aquilo que a gente deseja. Não é isso que a gente aprendeu? Então, nós vamos ter que aprofundar e compreender o que a gente deseja. Dentro do que a gente estudou aqui, quando a gente falou de fluxo, né? Nós falamos dentro daquelas que eu trouxe dos vetores, a diferença da vibração do desejo e a diferença da vibração da posse. E aí expliquei para vocês de uma forma didática, pelo aquele gráfico, onde nós temos habilidade, desafio, direcionamento da minha resultante. Quando a gente toma posse, como é que é o deslocamento disso, né? Quem perdeu a aula pode assistir depois para acompanhar. Mas só para vocês poderem entender como é que a prosperidade ela está totalmente conectada a esse princípio que a gente falou do fluxo. Não tem nada separado, uma coisa está interligada na outra. Então, Tissaleá, de uma forma direta para o judeu, ele não entende somente que você está autorizado a prosperar. Ele entende assim, você não terá falta de nada. E prosperidade, vamos pensar mais para o Ocidente, a gente entende que é ter tudo o que a gente deseja. Percebe que tem uma dicotomia, parece que tem um antagonismo aqui? Como é que eu não vou sentir falta de nada para a visão judaica? E como é que na prosperidade, para o latim, significa ter tudo que eu desejo? Tem alguma coisa que parece que não fecha, não bate. E aí, tentando compreender isso, a gente vai, então, buscar os códigos, a gente vai aprofundar e vai entender, primeira coisa, de onde surgiu essa palavra. Essa palavra é dita pelos judeus por quê? Então, para aqueles que seguem a linha crística aí, que tem costume, às vezes, de ler a Bíblia, a primeira vez que se ouviu falar em Tsaleá foi quando Deus falou para Josué essa palavra. Josué, então, ia tomar o lugar ali, né? Na verdade, foi o sucessor de Moisés, que tirou o povo do Egito. Ele estava em direção lá à Terra Prometida, estava atravessando o deserto, e Josué era jovem, era forte, robusto, mas não tinha a sabedoria, né, que Moisés tinha, e nem, como pensar assim, a afinidade tão profunda com Deus. E aí, a primeira vez que é dita essa palavra, foi dito por Yahvé, que eles conhecem Deus por Yahvé naquela época, ele falou assim, Tsaleá Josué, ou seja, você não terá falta de nada. Vá para onde eu estou te mandando, leve o povo para a terra prometida e simplesmente siga seu caminho, confie no que eu estou te falando. E aí, a primeira vez que a gente estudando, a gente procurando, essa palavra foi dita, então, nessa passagem, né, para Josué, que está lá em Gênesis. E, ao mesmo tempo, ficou aquela dúvida, cara, tá, mas Josué prosperou em todas as vertentes da vida dele, na vida familiar, na vida financeira, na vida social, na vida de governante, né, que ele se tornou um dos líderes, né, do povo de Israel. Em todas as vertentes da vida de Josué, ele prosperou. E Tsaleá, quando você percebe isso, você não terá falta de nada, é porque a sensação de falta vem daquilo que a gente não tem. E por que às vezes a gente não consegue ter? Porque a gente tem a sensação de falta. Então, por que a gente está querendo trazer essas palavras diferentes para vocês e entender o sentido? Porque o mundo espiritual, ele é compreendido pelo povo judeu totalmente diferente do que a gente compreende aqui do Ocidente. E qual perspectiva que eu estou falando isso? Primeira coisa, eles mantêm a tradição de falar a língua hebraica. A língua hebraica é uma língua vibracional de altas frequências e é uma das primeiras línguas faladas por Deus. E aí, o que eles aprenderam e perceberam dentro disso tudo? Que quando você vibra a palavra de origem natural, que é a palavra vibracional em que o Yahvé, ou Deus, entende, e vai a comunicação de mundo para o mundo espiritual, isso se manifesta na sua vida de forma rápida. E olha que interessante, quando a gente fala assim, ó, Shalom, para o povo judeu, Shalom significa o quê? Ausência de guerra, estar em paz. Não é isso o entendimento nosso? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu estava em guerra com ela, não gostava dela, e aí
a gente resolveu ficar em paz um com o outro e está tudo bem. Só que para o povo judeu, o entendimento da palavra é muito mais profundo que isso. O que isso quer dizer? Shalom significa não só ausência de guerra, mas a capacidade de fazer negócios com aquilo que você tinha como inimigo. Você quer saber se você está em guerra ou não com uma pessoa ainda, se você perdoa ela ou não, é saber se hoje você teria coragem de fazer algum tipo de negócio, ter algum tipo de relação com essa pessoa que, entre aspas, você diz que está em paz. Percebe que a ausência de guerra não é necessariamente estar em paz, porque quando você está em paz dentro do Shalom, paz significa você ser capaz de fazer essas correlações. Então, o que significa tsalear de uma forma mais profunda? É eu perceber que eu não me falta nada. Em nenhuma vertente da minha vida. O povo judeu acredita muito nisso porque fala a língua. Mas eles têm, claro, ritos e formas de acessar essa prosperidade conforme a gente entende. E aí nós vamos perceber isso. Trouxe para vocês aqui a simbologia da estrela de Israel, né? As pessoas às vezes não entendem essa simbologia e fazem correlação, às vezes, só com a religião, e não tem nada a ver a religião com esse significado da estrela. Primeira coisa que a gente vai perceber é que a estrela de Israel ela é 2 triângulos, um com a ponta para cima e o outro triângulo com a ponta para baixo. E eles têm um princípio que está ligado à prosperidade, na palavra de Saneá, que é um princípio chamado Ishu Rolam. O que significa isso? Isso está atrelado à cabala do dinheiro. Sempre a gente começa o fluxo natural em conexão com o universo no sentido de dar, que é esse triângulo apontado para baixo. O que é o triângulo, né? Ele é o número 3. Significa para eles Pai, Filho e Espírito Santo. É a forma perfeita geométrica. É aquela onde a estrutura de manifestação é capaz de tudo, de se transformar em qualquer coisa. Então, o triângulo na numerologia, o 3 na numerologia, está ligado à conexão com o mundo espiritual. Então, para os judeus, o dar, ele vem em primeiro lugar dentro desse sentido. E, por efeito de onda, a natureza vai te responder no sentido de receber. Mas isso não é tão superficial igual a gente acredita, porque as pessoas acreditam que é só fazer o bem, ficar sempre doando, que vai ser respondida da mesma forma. Eles não compreendem, ao fundo, o significado do Exu Rolam, que é o que está relacionado à cabala do dinheiro. Como que é isso? Como princípio, o dar... Repara uma coisa. Nós não temos controle sobre aquilo que nós recebemos. Por exemplo, estou aqui conversando com vocês e vamos supor que de repente meu telefone toca. Eu estou recebendo. Eu não tenho controle quem vai me ligar, quem deixou de ligar. Percebe? Uma vez que eu estou para receber, eu tenho ali a capacidade de discernimento e fazer a escolha correta pela minha consciência se eu devo não aceitar o telefonema nesse momento. Então, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa, chega lá e ela fala assim, vamos tomar um café. Ela está te oferecendo. Você não tem um controle sobre o que ela vai te oferecer no café. Ela simplesmente vai te dar o que tem lá e eu acredito que é o melhor. Concorda comigo até aí? Tranquilo? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Dentro da filosofia do judeu, a mesma importância do dar está relacionado ao receber. Ou seja, eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou dando. Além de ter consciência daquilo que eu estou dando, lembrando em leis herméticas de causa e efeito, eu tenho que ter consciência de que isso vai voltar para mim. E dentro do mundo dos negócios, da prosperidade, o judeu só faz negócio, segundo a tradição deles, quando as coisas têm ressonância e são bom para ambas as partes. Quando uma coisa não parece ser boa para ambas as partes, dentro do princípio deles, eles não fazem, porque eles sabem que um está explorando o outro e, por efeito de onda, eles vão ser explorados. Eles sabem que um está, vamos supor, saindo na vantagem e, por efeito de onda, um dia ele vai ter a desvantagem também na vida dele. Então, dentro desse princípio da estrela de Israel, o dar, ele tem a mesma significância do que o receber.
Então, por isso é muito importante a gente compreender essas três coisas. Na linguagem espiritual, que é trabalhada pelo mundo judeu, para vocês, vou fazer uma pergunta, tá? Não precisa me responder diretamente, não, mas responde para você aí. Dinheiro, vocês acreditam que é físico ou é espiritual? Eu tenho certeza que muitos de vocês acreditam que dinheiro é físico, é material. Só que para o judeu, o dinheiro é espiritual. Olha que interessante. O judeu também trabalha com as linhas dos chakras. Para eles, o terceiro olho, né, que a gente conhece como sexta dimensão de consciência ou sexto chakra, para eles chama nona dimensão de consciência ou nono chakra. E tem um nome específico, né, desse nono chakra. Mesma coisa acontece aqui que a gente fala que é o quarto chakra, e a gente fala que é do coração, do timo. Para o judeu, ele vai chamar essa divisão de plexo solar, entre a parte que está aqui na divisão, né? Vamos pensar aqui, bem no meizinho do peito, entre a parte superior das frequências mais altas e a parte inferior. Por que eu estou falando isso? Pelo plexo solar, para o judeu, na filosofia deles, tudo que ele irradia através da energia para baixo é o mesmo que vai receber contraindo que vai vir para cima. E aí, por que eles acreditam que o dinheiro é espiritual? Porque o dinheiro para eles é uma frequência. É uma forma de captação, e você só acessa isso quando você começa a ter, que a gente já estudou ontem dentro do processo da metanoia, integridade em todos os aspectos da sua vida, e a gente compreende, então, que a prosperidade só pode acontecer quando a gente é íntegro em todas as esferas. Lembrando que não pode ter sujeira nenhuma debaixo do tapete. Lembrando que não pode ter nenhuma historinha mal contada, nenhuma vírgula dentro das relações, por questões de causa e efeito. Então, o que o judeu entende? Primeiro, a palavra, quando ela é manifestada, ela tem uma frequência para o judeu, que vale um mais. Só que além da palavra, existe a intenção, que para o judeu é muito mais forte, relacionada à frequência. E além da intenção, o sentimento é muito maior. E normalmente onde reverbera o sentimento no nosso corpo físico, quando a gente aprende? No nosso quarto chakra. É o que eu estou sentindo. Lembra que a gente fala isso? Mas o que eu estou sentindo? Traz para o sentimento, traz para cá para o coração e diga o que você está sentindo. Porque para o judeu, tudo que manifesta é o que você sente. Por exemplo, a palavra amém. A gente entende ela como assim seja. Beleza? Muitas pessoas falam assim seja. No hebraico, para o judeu, essa palavra amém significa El Melech Nerfan, que significa confiamos em Deus. Mas eles não falam confiamos em Deus. Eles sentem essa confiança no Deus vivo deles. Então eles vibram essa confiança em qualquer lugar que a vida o leve. Para o judeu, a palavra é apenas uma faísca do mundo espiritual que é sentida por frequência. Ou seja, a mesma palavra que você gasta para dizer que você não consegue, ela é uma faísca no mundo espiritual. Como está tudo atrelado, o que você manifesta no mundo material, o mundo espiritual vai te responder da mesma forma, falando então que você não consegue. Então, a mesma frequência que você irradia, ela vai voltar para você em direções opostas, com a mesma intensidade, com a mesma intenção e com o mesmo sentimento. Quando eu falo que eu não consigo na minha palavra, eu tenho uma intenção. Essa intenção, para a maioria das pessoas, ela é obscura, a pessoa não sabe nem por que ela está falando. Por que eu estou falando que eu não consigo? Será que é uma carência? Será que é um vitimismo? Será que é uma colocação que eu tenho de mim mesmo como uma pessoa incapaz? E eu sinto isso. Olha para você ver como é tudo conectado. Uma vez que eu irradiei a palavra, ela foi para o mundo espiritual, ela é a faísca, eu tenho essa intenção que eu não sei às vezes qual que é, e isso gera em mim um sentimento que é muito mais potente. E aí a gente sempre fala assim, que o universo não entende palavra. Ele não entende alemão, francês, italiano. Mas, para os judeus, o hebraico, como sendo palavra iniciática da humanidade, tem um poder vibracional muito mais forte. Por isso que eles falam em hebraico. Por isso que a Torá, até hoje, é escrita, né? A versão original em hebraico. Existe um outro livro deles que chama, se eu não me engano, Talmud, acho que é Talmud,
que é uma versão que contrapõe os mandamentos da Bíblia, que é como se fosse um questionamento em cada passagem da Bíblia. Ela é toda em hebraico, inclusive ela nem vende, né? Não existe lugar para vender o Talmud, se eu não me engano, o Talmud. Você tem que ter acesso a isso através de um judeu, né? Então, o que que acontece? A gente tem que ter essa clareza muito grande, porque às vezes a gente quer prosperar, e a gente fala que vai prosperar, mas a gente não entende a intenção para que eu quero prosperar. E ao mesmo tempo a gente não se sente merecedor dessa prosperidade. A gente duvida da gente mesmo e duvida da incapacidade de gerar aquilo que a gente deseja. E, mais importante, a gente não toma posse. A gente tem só o desejo. Por que que é comum, então, as pessoas falarem: eu vou pensar positivo? Onde está o pensamento dentro daqui da percepção do judeu? Está dentro da intenção, beleza? E a gente fala, então, de pensamento e de sentimento, não é? Junto com a palavra manifesta. Isso tudo forma faísca para o mundo espiritual e esse mundo espiritual te devolve isso. Então, quando você sente que não é merecedor de ganhar dinheiro, quando você sente que é incapaz, quando você sente que é menor, quando você sente aí dentro de você que aquilo não é para você, automaticamente você está manifestando tudo isso. Percebe? A mesma frequência que você irradia, ela vai ser devolvida para você, porque o dinheiro é algo espiritual. E isso é tão sério, tão verdadeiro, que olha só que interessante. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que no mundo espiritual, a negação não existe. Não existe nada de negativo no mundo espiritual. Como assim, Tony? Que maluquice é essa que você está falando? Você não manifesta o negativo no mundo espiritual. Agora, fiquei confuso, não entendi nada. Já que ele vai devolver a mesma coisa que eu estou vibrando, como é que eu não tenho nada de negativo no mundo espiritual? Não, você está manifestando aquilo que você deseja. Para o universo, ele não tem a dualidade. Para ele não existe bom ou ruim. Para ele existe a frequência. Percebe? Vamos trazer para a vida manifesta. Quando você fala assim, filho, não bagunce a casa. O que que a consciência sua entende? O que que a criança entende? Filho, bagunce a casa. Filho, não coma doce. O que que o menino quer todo tempo todo? Comer doce. O não é uma palavra inexistente no mundo espiritual. O negativo é inexistente. Então, em vez de você pensar em o que não fazer, pense no que vai fazer, naquilo que você deseja, para receber a ordem de prosperar, que cai dentro do Tsaleia, que eu falei para vocês. Então, quem dá a ordem da prosperidade é você mesmo, é o Deus que existe dentro de você. Uma vez que você fala com toda a sua vontade, toda a sua certeza, não só na palavra, mas na intenção e no sentimento, você fala, eu quero, eu vou, eu consigo, é ordem de prosperar. Ou seja, eu estou atrelando a minha palavra, o meu sentimento, a minha intenção para a prosperidade. Isso é uma irradiação. Naturalmente, o que vai acontecer no mundo espiritual? Acendeu a fagulha, eles vão vibrar e vai me devolver isso da mesma forma. E isso é tão potente, tão verdadeiro, que nas notas de dólar dos Estados Unidos, todas elas está escrito lá, dessa forma. Em Deus confiamos. Deve ser por isso, então, talvez que Estados Unidos é uma das maiores nações prósperas financeiramente do planeta. Mas isso aqui está escrito em inglês. Na intenção de quando foi manifestado, no primeiro momento, foi passado em hebraico. E aqueles que tiveram a ideia, né, de fazer moedas financeiras, percebendo que tudo está ligado ao mundo espiritual, isso vale para várias moedas que têm essas frequências, é uma ordem do Tsalea, ou seja, é uma ordem de prosperar. Você está autorizado a prosperar, mas quem autoriza isso é você mesmo. É você que tem essa chave, essa capacidade de prosperar. Não tem ninguém no mundo que possa ativar essa chave a não ser você mesmo. E quando a gente fala, cuidado com a palavra que você fala, cuidado com aquilo que você sente, cuidado com aquilo que você está intencionando. Se não for bom para ambas as partes, ou se for voltado simplesmente ao seu interesse particular, para atender a algo que é simplesmente do seu ego, no mundo espiritual você vai ativar isso, vai chegar para você da mesma forma, só que com um efeito contrário em direções opostas. Percebe como é que isso é muito importante?
E aí, o que é o Tsaleá, então, para o judeu? O judeu, ele tem a ausência de desejos, porque os desejos estão pautados na forma de compreender o mundo com as consciências e os mecanismos que nós temos. Um desejo de comer algo, um desejo de ouvir algo, um desejo de sentir algo, um desejo de ver algo, um desejo de tocar algo. Isso está ligado aos órgãos dos sentidos. Para o judeu, você vai viver isso tudo, nada vai faltar uma vez que você ativar no mundo espiritual toda essa conexão, toda essa energia. Então, eles têm ritos próprios deles, que eles fazem bênçãos, bênção do salário, bênção do alimento, bênção das roupas, bênção da casa, bênção dos negócios, e eles repetem em hebraico frases vibracionais que ativam. E eles têm como base, então, inicial, manter ali a ideia do dar e receber na mesma frequência, sem procurar levar vantagem sobre a outra vida, sobre a outra consciência. Isso é um princípio judaico do Tsaleá. E nesse momento, então, a ausência dos desejos não quer dizer que ele não vá ter, não quer dizer que ele não queira, não quer dizer que ele não está à busca. Quer dizer apenas que primeiro ele ativa no mundo espiritual para ser manifestado no mundo material. E normalmente a gente aprende o contrário. A gente aprende a tudo desejar no mundo material e depois que consegue ou não, faz a ponte com o mundo espiritual e às vezes nem faz a ponte. Então, o simples ato de você perceber que esse quinto princípio de você é o responsável a autorizar a você mesma prosperar, te coloca num padrão de responsabilidade. Responsabilidade, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Responsabilidade sobre aquilo que vocês falam, responsabilidade sobre aquilo que vocês intencionam, responsabilidade sobre aquilo que vocês sentem. Se vocês não tiverem clareza que o Tsaleá é você se autorizar a ser próspero, olha que maluquice, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas se você já se autorizou a ser próspero nessa vida, você já falou para você que você é merecedor, que você é capaz, que você tem direito, que você pode fazer o que você desejar. Você já se autorizou? Porque às vezes a gente fica querendo isso de fora, buscando fora, e não é nunca fora, é sempre dentro. Percebe como é que o quinto princípio ele é muito sutil? É importantíssimo a gente ter clareza que nós autorizamos nós mesmos, por espírito, pela alma, pelo corpo físico, a manifestar toda a prosperidade que a gente deseja nesse mundo. Isso vem da gente. Isso é uma frequência. Isso é uma ativação. Uma vez que você fala isso, e você percebe que a mesma energia que você gasta para falar negativo, para duvidar, para desconfiar, você pode utilizar para prosperar, para cocriar, para manifestar tudo que você deseja. E a ativação no mundo espiritual não é no mundo material. Isso te coloca em outro piso de percepção. Isso te coloca em outro ponto de experiência sobre a sua vida. Então, é muito lindo quando você encontra pessoas na sua frequência que estão na mesma fala, que estão buscando a mesma coisa. Você conversa com aquelas pessoas durante horas. Nunca acaba o assunto. Vocês já perceberam isso? Você nunca tem vontade de ir embora, você sempre quer ficar, você sempre está cocriando, sempre está falando, está buscando, porque as frequências, elas conversam e automaticamente elas vão colocar vocês em ressonância com aquelas pessoas que estão vibrando a mesma coisa que vocês estão buscando também. Por isso que é muito importante quando você autoriza não mais viver nenhum tipo de escassez, de miséria, de não merecimento, acabou. Você corta todos aqueles laços que eram tóxicos, tudo aquilo que te sugava, tudo aquilo que te distraía, porque você não admite mais. Não quer dizer que você vai parar de conviver, tá? Você pode até conviver, mas você vai ter um olhar totalmente de compaixão e amoroso e perceber como é que as pessoas pensam e tá tudo bem. Você vai soltar elas porque diz no caminho delas, mas você tá autorizado por você mesmo a prosperar, a crescer e evoluir. Então você sabe o que você quer, você tem clareza. Isso é muito libertador.
Isso coloca a gente num piso de experiência totalmente diferente das outras pessoas. Isso a gente assume a responsabilidade sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente quer, e nada vai nos parar enquanto a gente não manifestar aquilo que a gente deseja. Percebe como é que isso é importante? Como que isso é fundamental para a nossa vida? Talvez muitos de nós, nesse momento, ainda não chegou no ponto de prosperidade que almeja, simplesmente porque nunca se autorizou a viver isso. Nunca falou para ele mesmo que ele está autorizado e fazer a conexão com o mundo espiritual e buscar essas chaves para materializar aqui. E perceber todos os dias, 24 horas, o que está saindo da boca, o que está saindo das intenções, o que eu estou sentindo, se eu sou capaz ou não. Isso é muito importante. Só para poder fechar, e aí abrir para a gente poder partilhar, perguntar, vocês tirarem suas dúvidas, todas essas pessoas, né, que vêm do histórico bíblico, e aí eu vou não só pegar do histórico bíblico, mas vou pegar também aqui do contexto da nossa vida manifesta hoje, nos tempos atuais. A maioria das pessoas prósperas, elas sempre focam na solução. Elas gastam energia para a solução. Elas não gastam energia para o si. Isso é uma chave que vocês têm que estar atentos, que vocês têm que estar acordado para isso. É como vamos resolver, como vamos solucionar, como vamos prosperar. Esse é o caminho. Todas as pessoas prósperas, elas não querem saber como que aconteceu, por que aconteceu e o que isso vai dar de ruim. Não, aconteceu, fato, vamos resolver. Olhar para frente. Perceba isso em você, se você hoje faz isso na sua vida. Ou se você fica atrelado, querendo entender o porquê, gastando energia para compreender, focado no problema, querendo saber que o mal vai prosperar. Não importa isso. Para prosperar, para ativar o mundo espiritual, é clareza, é solução. É o que eu posso fazer para solucionar. O que eu tenho que aprender, como eu vou realizar, de que maneira eu vou me autorizar a ser próspero nessa vida. E só a última coisa, que é importantíssimo. Todas essas pessoas, elas têm ritos. Ritos de elevação vibracional, ritos de melhora da sua energia. E aí, dentro da filosofia, aí, talvez do hinduísmo, dentro do yoga, a gente pode dar o nome de sadhana, né? Aqui a gente pode falar de ritual mesmo no Brasil, não tem problema nenhum. Todo mundo tem um ritual. E o mais importante, isso aqui agora, é isso aqui, ó. Quando a gente dorme, isso não é falado, não é feita essa ponte direta. Eu nunca escutei isso. Mas eu vou falar para vocês. Quando a gente está dormindo, aí vocês vão entender a importância de fazer as práticas na parte da manhã, essas práticas. Quando a gente dorme, o nosso corpo físico, ele desconecta do corpo espiritual. Isso em várias linhas. Você pode ver isso dentro do kardecismo, que a gente é ligado por um cordão de prata. A gente pode falar isso através da conscienciologia, que é o estudo da projeção da alma, que é outra linha que estuda isso dentro da física quântica. A gente pode falar da mesma forma para o povo judeu, que eles acreditam nessa projeção astral, e tem outras linhas milhares. Para o próprio espiritismo da Umbanda, eles acreditam que isso é uma forma de trabalhar no astral e que o nosso corpo sai, né? Dentro do judaísmo, dentro do catolicismo, nós temos experiências de pessoas de conversarem com Deus durante os sonhos, não é isso? O que acontece? Nosso espírito, então, sai, fica ligado no corpo físico, e quando a gente está dormindo, é o momento que a gente está mais vulnerável. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós não temos reação no corpo físico. Nós temos apenas o nosso espírito, que está aí vivendo as experiências. E aí, o que acontece? Nós estamos vivendo experiências em outros planos, no mundo espiritual, e lá nós estamos tendo acesso a várias informações que a gente tenta decodificar depois que acorda, beleza? Quando a gente retorna para o corpo, o espírito vem em outra frequência. Essa frequência que ele vem, ele traz do mundo espiritual. E quando você abre os olhos, você está nessa frequência do mundo espiritual ainda. O corpo físico está imantando. Os chakras estão sendo equalizados, está sendo alinhado.
E quando você, na parte da manhã, abre os olhos e já começa a trazer a irradiação daquilo que você deseja, no sentido de posse, você conecta diretamente ao mundo espiritual e eles ouvem isso de uma forma mais intensa e direta. Por isso que os judeus acordam X horas da madrugada para fazer as suas práticas. Eles sabem quando o espírito dele está retornando, a conexão é muito profunda com o mundo espiritual. Por isso que, às vezes, os budistas meditam na madrugada. Por isso que as pessoas fazem, às vezes, né, momentos de vigília na madrugada. Porque tem menos consciências ativas, menos interferência de frequências e mais fácil acesso com o mundo espiritual. Então, quando você abre o olho, e a primeira coisa que você fizer talvez seja intencional o que você deseja, a comunicação é direta. Eles têm uma prática muito que eles fazem quando eles querem manifestar dinheiro rápido, os judeus, né? Eles acordam, a primeira coisa que eles fazem, eles se posicionam na posição de ativação, peito aberto, queixo alto, e eles então ali intencionam, falam e oram. E ele tem umas palavras que são ditas em hebraico, que faz essa ponte, essa conexão, e eles manifestam tudo de forma rápida. Não é à toa que eles são as pessoas mais prósperas do planeta. Você não consegue ver judeu pobre. É muito raro você ver judeu pobre. E outra coisa, se você descobre, tem um teste que você pode fazer, se você é descendente de judeu, você vai saber através desse teste. Se você for, você já recebe um pedacinho de terra lá em Jerusalém. Somente por esse teste, por você ser descendente de judeu, de tão próximo que eles são. E outra coisa, eles conseguem materializar isso de uma forma tão rápida, que ninguém até hoje conseguiu compreender. Né? E aí a gente vai acessando, claro, através dos estudos, sabendo, vai chegando as coisas pra gente, a gente vai manifestando isso na nossa vida. Então, assim, existem umas palavras em hebraico que eu vou falar para vocês aqui, só pra gente poder fechar, que são 4 palavras que eles começam todas as bênçãos que eles fazem, todas as orações. Então, eles falam Baruch, Baruch em hebraico significa bendito, Atá significa és tu, e aí eles colocam o nome lá, ou de Adonai, ou de Shenahan, também é outro nome que eles utilizam, e eles terminam com Hello, Reno, que significa que és único. Então eles sempre começam a oração deles assim, Baruch atah Adonai Hello, Reno, ou Hello, Reno, que significa bendito és tu, Deus, que és único. E aí ele continua, te agradeço por causa disso, ou te peço isso, abençoo isso, porque isso é uma vibração direta no mundo espiritual. Uma vez que você começa a utilizar isso, as coisas começam a acelerar na sua vida. Então, o tsaleá ou tsaleia é a própria autorização que você dá a você mesmo para ser próspero. Esse é um princípio do autoconhecimento. Enquanto você não se autorizar a ser próspero, você pode tentar de tudo, que as coisas não vão acontecer. Ok? Vamos fechar, então, essa parte teórica nossa. Né? Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui pela gravação. Nós vamos abrir agora para a nossa parte interna, para as trocas e para as perguntas. E é isso. Agradeço profundamente a todo mundo. Espero que o curso tenha sido produtivo para vocês e, principalmente, que vocês coloquem em prática tudo isso que a gente estudou essa semana, tudo isso que a gente acessou. Tá bom? Grande abraço para vocês e até breve. Deixa eu parar a gravação aqui, então, no 3, 2, 1.